Ok. Vamos continuar com o agrupamento aqui. Que porcaria de início, né? É a vida. E hoje a gente vai falar sobre algoritmo de agrupamento hierárquico. Então é uma nova categoria. A gente falou sobre um algoritmo particional que era o Camin's. E agora a gente vai falar sobre uma categoria de algoritmos de agrupamento. Eu vou falar de vários deles porque a diferença de um para o outro é um slide. Né? Eu adoro medir as coisas em slides. Então vamos lá. Primeiro, a gente, né, levando sempre em conta a eficiência computacional, a gente já falou algumas coisas sobre características desejáveis, etc. Aqui a gente vai pensar o seguinte, né, a gente vai adicionar coisas. Eu quero ter habilidade para lidar com diferentes tipos de dados, qualitativos e quantitativos, isso o Caminhos faz, mas né, tem aquela questão de medir a similaridade quando você tem atributos qualitativos, atributos nominais, né, categóricos, alguma coisa assim. E aqui a gente vai continuar com isso, tá? E também requerimentos mínimos em relação ao conhecimento do domínio para determinar os parâmetros de entrada. Então, isso daqui vale para muita coisa de aprendizado de máquina. Só que aí aqui eu tenho um parênteses. Quando a gente for falar de algoritmos de agrupamento hierárquico, que é o que daqui a pouco, esse conhecimento não necessariamente é prévio, não necessariamente é da entrada. E a gente vai entender por quê. Aí outra coisa assim outras, né, coisas que precisam ser levadas em consideração para a gente falar ainda de agrupamento e tudo mais, é que é interessante lidar com ruídos e outliers. E aqui a gente vai cair em alguns problemas. Primeiro, o Camin's. Eu acabei não citando na outra aula, mas é muito importante dizer que o Camin's ele tem uma sensibilidade muito grande a outliers. Então se eu tenho um outlier, então ele está bem fora ali dos meus grupos de fato, e eu começo um centroide lá perto, é provável que ele fique lá como um grupo, certo? Ou então eu acabo puxando um grupo para cá só para poder incluir o outlier e eu perco alguns exemplos que eram para estar no grupo daquele centroide e assim por diante. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula e na aula também de agrupamento baseado em densidade. Invariância é a ordem de apresentação dos objetos. Isso aqui também é legal. E o que a gente vai falar hoje é invariante. Tá? O que significa a ordem de apresentação? É a ordem que está o seu conjunto de dados. Se você embaralhar, ele vai dar a mesma saída. Interessante. Incorporação de restrições definidas pelo usuário. Isso aqui a gente não vai tratar, tá? Mas os algoritmos que a gente vai falar hoje, a gente consegue incorporar algumas restrições. E eu não vou lembrar de falar mais pra frente, mas com certeza. Então já fica em mente o seguinte. Eu vou falar sobre algoritmos que começam com todos os exemplos, cada um no seu conjunto, no seu grupo. Né? Quando eu falo de restrições, eu posso falar restrições como o must link. Aí ao invés de começar cada um no seu, eu já começo o agrupamento com os caras que são must link no mesmo grupo. Tá? Então, aí tem algumas coisas assim que podem ser interessantes. E interpretabilidade e usabilidade. Tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a aprendizagem de máquina de um modo geral. Esse último, interpretabilidade e usabilidade, é muito legal, é muito importante, tem se falado muito, só que a gente não aborda aqui nesse curso. Que pena. Vou deixar material extra no Classroom para quem está fazendo esse curso oficialmente, tá? Mas isso aqui é importante para a aula de hoje, tá? A gente vai mostrar algoritmos de agrupamento que são interpretáveis e muita gente sabe usar. Essa usabilidade é tão verdade que quando você pega trabalhos, por exemplo, em medicina, em biologia, em outros domínios de aplicação, de pessoas que não entendem aprendizado de máquina, é muito comum você ver a representação que eu vou mostrar hoje aqui para interpretar o seu agrupamento. É o tal do dendrograma, que é esse negócio aqui. Né? É uma forma comum de se representar uma hierarquia. Então você já deve ter visto bastante coisas desse tipo, né? Nesse caso aqui de grupos, tá? Que está dizendo basicamente o seguinte: esses dois objetos aqui, né? A gente vai usar os Simpsons, como eu já fiz em algumas aulas anteriores, né? Essas irmãs da Marge, que eu nunca lembro o nome, elas são muito parecidas, certo? Então, elas aqui, elas têm uma similaridade bastante alta, eu agruparia elas primeiro, né? Depois disso, eu falo que a Marge e a Lisa têm características muito parecidas, aí eu agruparia elas, tá? E a diretora aqui, a professora,
eu agruparia primeiro com alguém ou não. Na verdade, eu primeiro agruparia essas pessoas aqui que são da mesma família. E só depois a professora entraria aqui no grupo, certo? Então, isso aqui é uma hierarquia de grupos muito comum. Talvez vocês tenham visto isso já para fazer aquela divisão de espécies, né? Isso aqui é bastante comum quando você fala aqui tinha uma espécie, e aí outras duas espécies vieram daqui, etc. Né? Então aqui tem um grupo que é formado por todas essas pessoas aqui. Aqui tem outro grupo formado por margem lisa e assim por diante. Essa altura aqui tem a ver com a similaridade, tá? Então, quanto menor isso aqui, mais similar, ou menos distante. E esse dendrograma ele é utilizado no contexto de agrupamento de dados, no agrupamento de dados hierárquico, tá? Que está aqui a diferença. Então, a gente estudou particional. Particional falava, ó, essas pessoas aqui são da mesma família, são do mesmo grupo, né? Essas pessoas são do outro grupo, que no caso seria, não são da família, tá? É diferente de você falar quem agrupa com quem antes, por quê, e aí eu poder olhar em um determinado nível aqui, quem está no mesmo grupo e assim por diante. Aqui eu falo, o agrupamento é esse e acabou. Nem tem muita explicação, percebe? Quando eu falei sobre interpretabilidade e tudo mais, aqui eu já tenho uma explicação um pouco melhor do porquê que eu agrupei, né? Ou de pelo menos como eu agrupei. Mas o que é a hierarquia aí, né? Então a hierarquia é uma sequência de partições alinhadas. A gente já sabe que é uma partição, tá? Então assim, uma partição P1, ela está alinhada com uma partição P2 se cada grupo de P1 é um subconjunto de um grupo de P2. Então aqui, por exemplo, né? Eu tenho P1, esses caras que estão entre parênteses formam um grupo. Então aqui eu tenho um grupo só de X1, um grupo de X3, 4, 6 e outro grupo de X2 e 5. Isso aqui está alinhado, né, com P2 aqui, porque esses dois grupos aqui são subconjuntos desse grupo aqui. Tá? E esse daqui também. O subconjunto é ele mesmo. Né? Não seria, não existiria aí um alinhamento, né, se, por exemplo, do P1 para o P2, o X6 aqui saísse desse grupo e fosse para esse grupo aqui. Então você não teria aí os subconjuntos certinhos, tá? Então é isso. Um agrupamento hierárquico tem a ver com essa sequência de partições que são alinhadas, ou seja, você vai dividindo os conjuntos ou aglomerando os conjuntos, a gente já chega nisso, em subconjuntos aí, tá? Então, lá vou eu aqui de novo na frente da tela, mas eu já tiro aqui minha cara, né? Então, como eu estava falando, né, sobre o dendrograma, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Isso aqui é bem uma árvore, tá? Então eu tenho ramos, eu tenho folhas, eu tenho a raiz, eu tenho, né, nós internos e etc. Tá? Nessas folhas eu tenho os objetos. Então aqui eu tenho o objeto margem, o objeto primas, irmãs da margem, que eu não lembro o nome e vai ficar sem nome mesmo. E aí a distância entre os dois objetos é dado pelo Least Common Ancestor, é o LCA, né? Coisa que a gente vê em disciplinas de algoritmos e tudo mais. Que é basicamente o seguinte, se eu saio de uma dessas duas folhas, eu vou subindo aqui na minha hierarquia, onde elas se encontram antes possível, né, o mais para baixo possível, eu tenho um nó interno aqui, certo? Então a altura, né, que esse nó interno tá daqui é a distância entre esses dois objetos. Então a margem e essa irmã dela aqui, a distância entre elas é a altura desse nó interno. A distância entre as duas irmãs é a altura desse nó interno aqui. E assim por diante, tá? Então se eu fosse naquele exemplo anterior, que é esse aqui, então a distância, né, entre a professora e a Lisa é a altura desse nó interno aqui. A distância entre a Lisa e as tias dela é esse nó aqui e assim por diante. Tá até chato já isso aqui. Deu para entender, certo? Existem várias coisas interessantes sobre o dendrograma. Então imagina que eu tenho esse dendrograma que está aqui. Ele representa um agrupamento que eu não vou falar agora qual que é, tá? Tem os vários links, eu já chego lá. Mas ele representa o agrupamento desses objetos aqui, que é um gráfico que a gente já viu em alguma aula também, tá? E com esse dendrograma, uma das coisas que eu posso fazer é determinar o número adequado de grupos a posteriori. Então, enquanto no caminhos eu tinha que determinar a priori, ou seja, eu primeiro escolho K e aí eu rodo o algoritmo de agrupamento, aqui eu rodo o algoritmo de agrupamento
E aí eu olhando para o dendrograma, eu posso ver onde tem ramos muito grandes, né? E aí falar assim, eu vou cortar aqui, ó. Porque daqui esse cara parece estar bem separado desse aqui, certo? Então eu corto aqui e aí eu falo que eu tenho dois grupos. O que é dois? O número de linhas que eu tenho intersecção aqui. Beleza? Então nesse caso aqui eu falo o número de grupos é 2. Outra coisa é que eu posso encontrar outliers. Enquanto eu falei agora há pouco que o caminho é sensível ao outlier, né? Agrupamento hierárquico, na verdade, ele não só é robusto, como ele pode achar outliers. Quem que são esses outliers? São esses ramos separados, tá? Para esse caso aqui é muito fácil, esse cara realmente está bem separado e é um só. Nem sempre é tão fácil, às vezes ele não está tão separado, ele está mais próximo de algum grupo, então esse ramo não vai ser tão isolado assim. E às vezes ele pode não ser um só, às vezes você tem outliers que se parecem entre si. E isso acontece, tá? Então você vai ter pequenos grupos assim, que eles estão mais separados. Por exemplo, eu poderia ter um grupo aqui que o nó interno seria algo nessa altura entre os exemplos, tá? Então eles formam meio que um grupo, não é um ramo isoladão, mas só que a distância entre eles é meio alta. Então eles são um grupo de outlier, um outlier coletivo. Uma outra coisa importante sobre agrupamento hierárquico é que os algoritmos, a maioria dos algoritmos de agrupamento hierárquico, eles podem operar diretamente sobre uma matriz de distância. Então, em vez de você fornecer para o algoritmo todos os seus objetos, você calcula as distâncias e passa para ele a matriz dessas distâncias, distância de ponto a ponto. Tá? E por causa disso, a gente chama esses algoritmos de relacionais, porque eles se importam com a relação entre os pontos e não com os valores dos atributos dos pontos em si. Tá? Isso é diferente do caminhos, né? Mas é igual ao camedoides, que eu não falei, mas é basicamente a versão do caminhos que eu troco centroide por medoide. Então eu tenho que medir a distância no caminhos para um centroide que fica variando, não adianta eu saber a relação entre os exemplos, tá? Quando eu quero achar medoides, aí a relação entre os exemplos já é legal. Então, aqui está um exemplo que eu gostaria que vocês olhassem por vocês, né? Eu pergunto, qual que é a distância entre as irmãs, uma vez que eu tenho uma matriz desse tipo aqui? Isso daqui é uma matriz de distâncias, tá? O que eu faço? Eu olho na linha de uma irmã, coluna da outra, e vejo que a distância entre elas é 1. Então, qual que é a distância entre a Marge, desculpa, entre a Lisa e a tia dela? Eu vou aqui na linha da Lisa e acho a tia dela, a distância é 4. Tá? Essa matriz aqui é simétrica, por isso que eu omiti esses caras. Então eu estou considerando que eu tenho simetria na minha medida de distância. Um outro conceito importante, e que ele é usado às vezes para validação, professor, mas você ainda não ensinou validação. Próxima aula, relaxa. Né? Que pode ser utilizado para validação e até outras coisas, por exemplo, para você montar o dendrograma, é a matriz cofenética. Então, enquanto a matriz de distância, matriz de similaridade, matriz de dissimilaridade, qualquer nome que você quiser dar, que é o que eu mostrei no slide anterior, considera a relação entre os exemplos, entre os objetos, entre os seus pontos, né, as distâncias entre eles, na matriz cofenética, o que você considera é aquele LCA, certo? É aquela distância considerando a hierarquia dos grupos. Então é quando que é que você agrupa um com o outro, qual que é a altura daquele meu nó interno, beleza? Isso é a matriz cofenética. Então ele é usado para você interpretar e para você validar o seu agrupamento. E como eu falei agora há pouco, você ainda não sabe validar, ainda. E aí a gente tem duas categorias de algoritmos para fazer agrupamento hierárquico aí, tá? O primeiro deles, a primeira delas, no caso, é a mais comum, que é a bottom-up, que são os algoritmos aglomerativos. Então eles começam naquela solução que é mais trivial, né? A gente chama de singletons, que são os grupos unitários, tá? Então se eu tenho n exemplos, eu tenho N grupos, cada grupo com exatamente um exemplo. Então, estou falando que cada um está no seu grupo, ninguém se agrupa com ninguém, e é isso aí. Tá? A não ser que eu tenha aquelas restrições que eu falei lá no começo, mas não é o foco da aula aqui. Então, eu começo com singletons. E aí, eu vou iterando, né? Eu vou fazendo várias aglutinações ou várias aglomerações aí, que eu posso, a cada iteração, juntar dois exemplos. Um exemplo com um grupo, ou dois grupos. E aí eu vou formando a minha hierarquia, certo? Então, a cada passo eu diminuo em 1 o número de grupos.
Então, se eu tenho n grupos, aí eu agrupo 2 exemplos, eu vou ficar com n menos 1 grupos, certo? Porque esses dois viraram um só no próximo nível da hierarquia. E aí, quando eu tenho, sei lá, n sobre 2 grupos, né? Eu agrupo 2 grupos num só. Então, eu tinha 2 e virou um só. Então, agora eu vou ter n sobre 2 menos 1. E vou fazendo isso até que eu chego em um grupo só. Então, todo mundo é um grande grupo. Tem o contrário disso, que é a categoria top-down, né, que são dos algoritmos hierárquicos divisivos. O que eles fazem, eles começam com o tal do grande grupo ali, que todo mundo faz parte do mesmo grupo. Eu sempre vou dividir um desses grupos, gerando 2 novos. Então eu tenho um grande grupo, aí eu divido ele, e aí eu vou ter 2 grupos. E eu vou selecionar um desses 2 grupos para dividir. Então, por exemplo, eu dividi esse em 2. Aí eu passo a ter esse e os 2 novos, então 3. Aí depois eu vou selecionar um desses 3, dividir para ter 4 e assim por diante, assim, vai, até que eu chego nos singletons, certo? Então, nos dois casos eu tenho a hierarquia completa, sempre mudando de um em um. Comecei de cima ou comecei de baixo. Então essa figura aqui ela é bastante boa para entender isso, né? Então o divisível começa aqui do grupão e vai dividindo, olha só, até chegar nos singletons. E o aglomerativo começa nos singletons e vai aglomerando, veja só, até chegar aqui no grande grupo, beleza? No único grupo para todos os exemplos. Então eu vou fazer um exemplo prático aqui de um algoritmo aglomerativo, tá? Então eu começo dessa maneira. Todo mundo que está aí, cada um é seu próprio grupo. Então está todo mundo separado. Então eu tenho n conjuntos que são disjuntos. E aí eu olho a distância entre todos os pares. Olho entre as irmãs, a professora e a Marge e as irmãs, a Lisa e 6.5 hours later. E assim por diante. E aí eu pego aquele que me deu a menor distância, tá? Ah, como é que eu calculo essa distância, qual que é o critério, etc. Aí a gente já chega lá. Mas eu pego aquela que me deu a menor distância e falo, beleza, vou aglomerar essas duas aqui. Então, enquanto isso aqui era um grupo e ela era outro grupo, agora elas são um grupo só. E aí eu tenho, né, vou montando aquela minha matriz cofenética, falando que entre elas eu tenho essa altura aqui, ó. E aí no próximo passo eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu não tenho mais só singletons. As duas irmãs aqui, elas são um grupo só. Então eu vou calcular a distância entre a Lisa, não entre a Lisa e cada uma das irmãs, mas entre a Lisa e o grupo. E essa distância entre um objeto e um grupo, ela pode ser definida de várias formas diferentes. E é isso que faz vários algoritmos que eu vou falar daqui para frente, tá? Então eu calculei a distância entre Lisa e o grupo das irmãs, entre Lisa e o singleton aqui, Marge, entre a professora e a Marge, entre a professora e o grupo das irmãs, blá 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 blá, blá, todas as distâncias, beleza? E aí eu vou descobrir que a menor, né, o menor ramo aqui, apesar de visualmente não estar aparecendo aqui porque a altura não começa igual, tá? Peço perdão por isso. Mas o menor de todos é esse aqui. Então eu vou lá e falo, beleza, agora eu aglomerei Marge com sua filha. E aí eu continuo fazendo isso, só que agora eu posso ter distância de grupo para grupo. Então antes eu tinha distância, no primeiro slide desse exemplo, eu tinha distância de singleton para singleton, isso a gente sabe calcular, e eu vou usar como exemplo a distância euclidiana, pode ser outras, tudo bem? E aí depois eu vou ter distância de singleton para grupos, como é esse caso aqui. Então eu tenho que medir a distância de um objeto para um grupo. E agora eu também tenho distância de grupo para grupo. E aí eu determino, né, calculando tudo isso, eu vejo que a menor distância, então a menor altura entre o nó aqui até as folhas é agrupar esse grupo com esse grupo aqui, me dando esse novo grupo. E aí depois entra a professora aí, tá? Que é o que restou, na verdade é a única possibilidade. Então as perguntas que ficam nesse processo é que uma vez que a gente sabe calcular a distância entre os pontos, a gente precisa definir como que calcula a distância entre conjuntos e a distância entre ponto e conjunto, tá? E é isso que vai fazer eu ter vários algoritmos diferentes, e aí estão eles, né? Alguns exemplos apenas. Então eu tenho single linkage, complete linkage, average linkage, método centroid, algoritmo de Ward e assim por diante, que todos eles são exatamente o que eu acabei de explicar, mudando só
a forma que eu defino o que é distância entre grupos, distância entre exemplos e assim por diante. Vou começar com um single linkage, então, como um bom exemplo, tá? No single linkage, a distância entre dois grupos é a menor distância entre dois pontos, um em cada grupo. Se eu tenho dois grupos, por exemplo, eu tenho 3 objetos num grupo aqui, 3 objetos no outro, a distância entre esses dois grupos é a menor distância entre todos os pares. Então, entre a distância entre esse aqui e os 3, esse aqui e os 3, esse aqui e os 3, pego a menor de todas elas e falo, essa é a distância entre esses dois grupos. Beleza? E outra coisa, um exemplo é um grupo. Ele é unitário, certo? Então, se eu tenho... Eu já falei para vocês como é que é a definição de distância entre dois grupos, mas agora eu posso fazer o seguinte, eu tenho esse grupo com 3, eu tenho outro grupo que tem um exemplo só. Calculo a distância desse para esse, desse para esse, desse para esse, e aí eu pego a menor delas, né? E falo, ó, a distância entre esse exemplo, que na verdade é um grupo, para esse grupo que tem 3, é essa menor distância de todas. E a decisão da união, então, é dada pela menor distância entre todos os pares de grupos, tá bom? Aí eu pergunto se tem semelhança com algum algoritmo ou problema clássico aí de grafos. Pensa um pouquinho. É lógico que eu vou dar o spoiler logo no próximo slide, então você pausa aí. Pausa? Boa. Então, o problema clássico são as árvores geradoras mínimas, né? Que você agrupa, especificamente o algoritmo de Kruskal, é muito diretamente isso, né? Você agrupa olhando as menores distâncias entre os caras que ainda não estão agrupados, que no caso de grafos, são os caras que não formam um componente conexo, tá? Se você não sabe isso, não tem tanto problema. Se você quer saber, digita Kruskal Algorithm, sei lá, no YouTube, no Google, alguma coisa assim, que você vai achar um monte de material sobre isso, tá? Mas está aqui, ó. Essa aqui é a representação da distância entre os dois, esses dois grupos, né? O que está com os triangulinhos, o que está com as bolinhas. A distância entre os dois grupos é a distância dessa bolinha para esse triangulinho, porque é menor de todas as distâncias, né? De todas as flechas que cruzariam esses dois grupos aqui, daqui para lá, de lá para cá. Sobre a eficiência disso aqui, aí seria interessante você lembrar dos dois algoritmos de Prim e de Kruskal. O algoritmo de Kruskal que eu estou falando, ele é o número de arestas vezes logaritmo do número de vértices. Tá? E aí uma coisa importante, para esses algoritmos você tem que calcular toda a matriz de distância, porque você vai acabar usando ela, né? Em todos os passos. Então, calcular isso aqui, né? Desculpa, você tem uma aresta entre todos os exemplos, né? Então, esse E aqui, que é o tamanho do conjunto de arestas, é o V ao quadrado, tá? Então, isso aqui é como se fosse V ao quadrado log V. O prim, se você usar uma boa implementação, etc., ele é V ao quadrado mais V log V. Só que eu não consigo montar hierarquia com o Kruskal. Desculpa, eu só consigo montar hierarquia com o Kruskal e não com o prim. E esse slide é só um slide de curiosidade, tá? O que se faz uma boa implementação do single linkage é você usar o prim, você gera a árvore geradora mínima de forma mais eficiente do que o Kruskal. Só que aí você não tem a questão de fazer os grupos separados, né? Porque o prim ele vai montando um grupo só, né? Ele vai aglomerando sempre no mesmo grupo. Então o que você faz é monta o prim, acha a árvore geradora mínima, e aí você vai removendo as arestas de maior peso. Então é meio que se fosse um Kruskal ao contrário a partir do prim. Essa é a melhor implementação que existe de single linkage que eu conheço. Sobre as vantagens e desvantagens aí do single linkage, né? É que, primeiro, ele encontra formas arbitrárias. Está errado no slide, mas quando estiver lá no Google Classroom vai estar certo, tá? Então encontra formas arbitrárias. Então a gente não tem mais aquela questão do caminho de globulares, né, de grupos globulares assim por diante. Só que ele é muito sensível a outliers e ruídos, especificamente quando eles formam pontes. O single linkage ele é muito bom com outliers, do jeito que eu mostrei lá em cima, se ele estiver realmente num ramo bastante separado. Mas só que se eu formar pontes, aí lascou, né? O que é pontes? Imagina que eu tenho dois grupos bem definidos, mas por um acaso eu tenho um pontinho aqui no meio, ó. Em algum momento ele vai acabar ligando esse grupo com o outro por causa desse cara que na verdade é um ruído, um outlier no meio, tá? Então aqui está um bom exemplo, né? Eu tenho esse grupo aqui, olha, tá vendo que é uma forma bem não globular, vamos pôr assim, né?
eu consigo achar bem com o meu single linkage. Só que aqui eu já começo a ter um pouquinho de problema. Então era para eu ter esses caras agrupados aqui, certo? Esses caras agrupados aqui, ok. Esses caras agrupados aqui. Seria interessante na hierarquia que esse grupo C se juntasse com o grupo A antes, né? Eles estão melhor aqui, né, no espaço. O problema é que eu tenho alguns outliers aqui acontecendo nesse exemplo. E aqui, ó, tem outliers que formam essa ponte aqui, que levam o grupo B ao grupo A. O single linkage vai acabar ligando esse grupo B que está aqui embaixo com o grupo A que está aqui em cima, do ladinho do grupo C. Por causa desses outliers aqui, ó. Beleza? Então esse que é o problema aí de sensibilidade a outliers e ruídos do single linkage. O complete linkage, de certa forma, ele é o contrário do single linkage. No sentido de que o single linkage olhava aqueles pares de distância, né, entre pontos, distância entre pares de pontos em clusters distintos, né? E pegava a menor delas, e o complete linkage faz a mesma coisa de ver todos os pares, etc, só que pega a maior delas. Então a distância entre dois grupos é definida pela essa maior distância entre pontos que estão em grupos diferentes. De novo, um exemplo é um grupo, que é unitário, e a decisão da união é dada pela menor distância dessas que eu calculei. Tá? O complete linkage vocês também vão ver como regra do vizinho mais distante, ou furthest neighbor. E uma observação importante a se fazer aqui é que, a partir desse momento que eu paro de olhar só para as distâncias menores, aí eu sou bem menos sensível aos ruídos, outliers, etc., que formam as pontes e tudo mais. Só que, daqui para frente, eu estou falando de novo sobre encontrar grupos hiperesféricos. É o caso do complete linkage, tá? E dos próximos linkages que eu falar. Então o complete linkage está aqui, né? Então eu tenho aqueles mesmos dois grupos. Enquanto no single linkage a distância entre os grupos significava a distância dessa bolinha para esse triângulo, a distância entre esses dois grupos é dos pontos mais distantes entre eles. Então vai dar essa distanciona aqui, tá? E quando eu falo sobre a decisão de união é dada pela menor distância entre todos os pares de grupos, significa que eu tenho uma distância entre esse grupo A e esse grupo B. Aí eu vou ter um outro grupo C em algum lugar aqui no espaço que vai ter uma outra distância também, dada pela maior distância entre o grupo A e o grupo C, entre o grupo B e o grupo C. E quem que é o grupo? A com B, A com C ou B com C? Depende. Quem tiver a menor dessas distâncias, que é a maior distância entre os pontos. É um pouquinho confuso, tá? Mas acredito que deu para entender. O average linkage segue na mesma linha, tá? Só que a diferença agora é que eu tenho todas as distâncias entre todos os pares, não pego nem a maior, nem a maior, nem a menor, nem a maior, perdão. Eu pego a distância média, tá? Então o resto continua igual. Por exemplo, é um grupo, a decisão é dada pela menor distância entre todos os pares de grupo e assim por diante. Então tá aqui, eu pego todas as distâncias e eu faço a média dessas distâncias de ponto a ponto aqui. Beleza? E aqui eu caio no average linkage. Um outro jeito que é meio que aproximado aí de um average linkage é quando você usa centroides. Então tem a mesma ideia de centroides lá do Caminhos, só que agora eu estou usando esses centroides não para ver exemplo a exemplo se eu estou movendo para um grupo ou para outro, mas sim para calcular a distância entre os grupos. Então, em vez de eu fazer, por exemplo, a média da distância entre todos os pontos, o que eu vou fazer é, eu tenho um centroide para esse grupo aqui, tenho um centroide para esse grupo e calculo a distância do centroide a centroide. Beleza? Então essa é a distância entre esses dois grupos. Aí uma vez que eu aglomerei esses caras, aí esses dois centroides vão virar um só, que vai ser alguma coisa aqui no meio. Beleza? E aí eu continuo meu algoritmo. Um ponto importante é que até agora os meus linkages aí eles eram relacionais. E esse método do centroide não é relacional. O algoritmo de Ward também é um algoritmo de agrupamento hierárquico, bottom-up, né, aglomerativo, só que ele não é dessa categoria desses linkages aí. Tá? O que ele faz não é olhar para as distâncias entre exemplos, distância de exemplo centroide, coisas do tipo. O que ele faz é tentar minimizar um critério J. Tá? Vou ler para explicar passo a passo. Então, assim, a distância entre dois grupos é dada não mais pelo que eu falei, de distância ponta a ponta e coisas do tipo, mas pela variação nesse critério J aí, da partição corrente, ou seja, dos grupos que eu tenho nesse momento, e se esses grupos forem unidos para formar a próxima participação, a próxima partição
nessa sucessão hierárquica. Tá? Então, o que é esse critério J? Esse critério J é o seguinte, eu tenho uma distância aqui, né, dos pontos em um cluster ao seu centroide. Então, essa variação não é variância, tá? É o erro quadrático, na verdade é o erro absoluto aqui. Tá? Então, eu tenho o erro absoluto de cada cluster, tudo bem? E aí eu tenho nessa parte, o J na partição que eu estou olhando agora. E aí eu calculo como que vai ficar esse J se eu unir o cluster 1 com 2, o 3 com 4, o 1 com 4, eu faço para todos, certo? Então eu vejo esse J aqui e vejo aquele que dá a menor variação. Ou seja, eu estou agrupando grupos de forma que eu diminua o crescimento das variâncias intragrupo, tá? Então, quando eu aglutino, quando eu aglomero dois grupos, eu não faço pelas distâncias entre os pontos, mas eu faço de tal forma que eu tenha alguma coisa que o centroide faça sentido, certo? No próximo nível da minha hierarquia. O caso do Ward também ele encontra grupos que são hiperesféricos, tá? Mas existem relatos aí na literatura que falam que ele é mais robusto do que esses outros linkages aí. Na verdade, ele às vezes é mais interessante até do que o Caminhos, por algumas vantagens que os algoritmos de agrupamento hierárquico têm, né? Como você conseguir definir o número de grupos a posteriori, etc. Ele é um pouquinho mais custoso, porque ele tem um pouquinho mais de cálculos, ele calcula aquele critério J várias vezes e assim por diante. Mas tem bons resultados. Então é sempre aquele trade-off, né, que a gente fala. Você puxa de um lado, você perde do outro e assim por diante. Mas é um bom algoritmo. Aí eu deixei um exercício aqui, que é de novo, eu espero que você pare, que você faça, etc, né? Aqui é uma matriz de distância entre os exemplos. São 5 exemplos, né? Tenta fazer aí, é bem facinho, tá? Tenta fazer esses algoritmos hierárquicos, especialmente o single, o complete, o average link, são muito fáceis de fazer. Faz em casa aí para você ver a diferença entre os dendrogramas e tudo mais. E aí, mudando um pouquinho de assunto, eu ainda estou em agrupamento hierárquico, mas agora eu vou falar sobre algoritmos que são divisivos. Então, como é que funciona isso? Eles iniciam com um único cluster, e aí em cada etapa ele divide um dos clusters em dois novos. E aí acontece o seguinte, o número de modos para você dividir N objetos em dois clusters é essa coisa exponencial que está aí. Não dá para você fazer todos os testes, né? Isso é um problema NP e etc. Tá? Então fica inviável você ficar tentando tudo para decidir como é que você vai dividir, né? Então como é que você faz essa decisão de quem divide, né? Tem vários algoritmos. Um deles é o Bisecting Caminhos que está aí. Que ele é da seguinte maneira. Você começa um grupo com todos os exemplos. E nesse grande grupo, você executa um caminhos com k igual a 2. Né? Então você tem um grande grupo lá. Aí você roda o caminhos com k igual a 2. E você pode usar todas as técnicas de inicialização que a gente falou na aula anterior, por exemplo. E aí você tem dois grupos. Então a partir de 1, agora você passa a ter 2. E aí sim você vai fazendo, certo? Todos os grupos você vai fazendo um 2 mins ali. A única coisa que você precisa fazer agora é decidir no próximo nível da hierarquia quem que vai ser o grupo a ser dividido. Para fazer isso, a gente utiliza o erro quadrático, certo? Aquele erro quadrático somado que eu ensinei lá na aula de caminhos. Tá? Então, você faz o erro quadrático para todos os grupos, pega aquele que tem o maior erro quadrático e volta para o passo 2. Ou seja, nesse grupo você faz o 2 mins. E aí vai diminuir o erro quadrático daquele cara. E aí pode ser que algum outro grupo, um desses dois, ou algum outro grupo, seja quem tem o maior erro quadrático. E aí sim você vai fazendo sucessivamente até você chegar em singletons. Então tem implementações e implementações disso. Tá? Mas algo bastante interessante é você ir mantendo, por exemplo, esses erros quadráticos aí numa fila de prioridade. Então, quando você tira o cara que tem o maior erro quadrático, então uma max heap no fim das contas, né? Você tira o cara da max heap, divide ele em dois e bota esses dois novos na max heap. E aí você fica fazendo isso até você ter os singletons, que aí o erro quadrático é zero, né? Uma observação bastante importante dentro de agrupamento hierárquico é que você pode transformar
agrupamento hierárquico, né, uma hierarquia em partições, como eu disse lá no começo, até te ajuda a decidir o número de grupos, né? Então, por exemplo, eu tenho essa hierarquia aqui, e eu posso decidir cortes, né? Se eu cortar aqui no 30, alguma coisa assim, na distância 30 e pouco, né? Eu vou ter 4 grupos. Vou falar assim, olha, todo mundo que está a 30 e pouco de distância, né, entre grupos e tal, das várias formas que eu tenho para definir isso, então eu vou ter 4 grupos. Se eu cortar mais para cima, eu vou ter 3, cortar um pouco mais para cima, eu vou ter 2, assim por diante. Beleza? O contrário vale? Não vale. Você não consegue transformar uma partição em hierarquia. A não ser que você use um algoritmo particional para fazer um divisível, igual eu acabei de falar do bissect caminhos. Então, como essa aula é um pouquinho mais longa, né, é necessário fazer um sumáriozinho aí. É legal o agrupamento hierárquico, você não precisa definir o número de grupos a priori. Existe um probleminha de escalabilidade, né? Então a maioria deles aí é pelo menos quadrático, porque você tem que calcular a distância entre todos os pontos, tá? Mais coisas que são interessantes aí. Fácil interpretação, beleza? Fácil interpretação é muito importante e faz com que muita gente acabe usando o algoritmo hierárquico, tá? Para poder interpretar o dendrograma e assim por diante. E um problema que existem sensibilidades a ruídos, por exemplo, o caso do single linkage. Ou esses caras que acham clusters globulares, eles são sensíveis a formas não globulares. E é isso. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a validarem, porque agora vocês já sabem vários algoritmos de agrupamento, mas como é que você faz para comparar um algoritmo com o outro? É isso então, a gente se vê.